Fala aí, galera, daí bem, beleza? Boa noite, estamos ao vivo aqui pelo Instagram, voltamos aqui para esse aplicativo de live. Paula está compartilhando aí no nosso grupo informativo. Agora deu um probleminha aqui pelo YouTube, então a gente não vai conseguir fazer o estudo por lá, mas a gente vai bater um papo por aqui. Eu acho que é bem dinâmico também e a gente consegue ter essa perspectiva aí. O Jacó já está aí acenando, você já pode mandar o aviãozinho para a galera aí. Então, quem puder mandar o aviãozinho aí, vai mandando aviãozinho. Paula acenando, galera entrando. Harrison. É a verticalização. Compartilha aí, galera, pra gente poder estudar um pouquinho. Compartilha aí. Compartilha esse vídeo. Beleza? Quando você vai compartilhando, eu vou chamar o Jacó. Cadê o chamar o Jacó para participar? Solicitação. Valeu, Jacó. Já mandou aqui que me ajuda. Miriam, obrigado aí, galera que já vai entrando. Aviãozinho disparado. Joga no aviãozinho pra turma aí participar. Probleminha sempre dá. Quem faz ao vivo é assim mesmo. Fala, moço. E aí, pastor? Beleza? Ficou maior o Jacó? negócio, ficou muito perto agora, hein? E agora tá chique. Tá dando pra ver as carecas nossas. É, na época da Assembleia, eu diria que o inimigo tá furioso, hein? Ele tá furioso, cara. Tá tentando se levantar. Tá tentando aí. Inimigo pelejou, Tá pelejou, obstruindo, pelejou. Mas não conseguiu. obstruindo os canais. É, então. Você lembra desse cara, né? Você já tocou pra ele também. Uhum. Jabes de Já Alencar. vem cá. É. E a galera tudo vinha aí no Kirleabs. Uhum. Toquei muito essa música. Me conhece mais tempo. Já repreendeu da sua vida isso? Ah, já, né? Galera, o legal que a gente está trocando uma ideia aqui pelo Insta da igreja é que a gente já fala do projeto que vai começar amanhã de manhã, né? Apesar que assim, a gente não definiu os horários ainda, né? Mas amanhã de manhã Ô, por volta louco, das 8 da manhã. bicho. Quem sabe faz ao vivo? Sim. Se tudo der certo, se eu conseguir acordar, se o Covid não me derrubar, né? E se meu cérebro deixar eu descansar, porque hoje eu até postei no meu story aí, Jacó, eu fico dormindo, aí meu cérebro é assim, né? 4 da manhã, 5 da manhã, e tô lá, ligadão. A hora de acordar que eu tô indo dormir. É normal. Um dia a gente chega lá. Ah, tia A tia, Alice! Tia tia Alice! Alice. Seja bem-vinda. Tia Alice é muito carinhosa, hein? Mandou várias mensagens pra Paula hoje, cuidando da gente aí. Imensa pura. O Paulo mandou também muita coisa pra gente. Suelen, Mizinho. Você tá chique, hein, cara? Se fosse o Covid, eu ia aí dividir essa Você viu? estratégia, né? Essa estratégia, né? Ganha as coisas, mas não pode ir ninguém aí. É, ganha e come sozinho. O Weber trouxe ontem um bolo de chocolate vulcão, ô Jacó. Bolo de chocolate vulcão, assim, trouxe, né? Ô, louco. Aí eu falei pra Carol, reparte aí, Carol. Não, mas é vulcão. Quando parte, assim, cai o chocolate. Aí hoje eu tava Poxa, comendo, né, ali na porta, com o olhar magro. Eu falei, é, Covid, eu não posso compartilhar. Eu tenho que comer que tudo, mano. pena, né? O evangelho manda compartilhar, mas nas atuais não pode. Hum. Quando o pão tá bom, né? O risco. Bora então. Vamos lá. Mano, Legal. vamos orar? Vamos. Então vamos. Deus e Pai, obrigado por essa noite. Senhor, fale aos nossos corações através da tua palavra, esse estudo que se inicia. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pelas várias oportunidades que nós temos de transmitir a palavra do Evangelho. E se uma porta se fecha, se há um problema de recurso, o Senhor já nos dá uma nova alternativa para que a gente possa transmitir a palavra do Senhor nessa noite. Entre em cada lar, ó Pai, que a tua palavra venha trazendo luz e entendimento a cada coração. Obrigado pela vida do Jacó, que a preparou. Obrigado, Deus, por esse bate-papo entre amigos. Que o Senhor fale, ó Deus, poderosamente aos nossos corações. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Galera, se você puder compartilhar esse vídeo, vai jogando aí, como eu falei, aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho. Bem,
A gente não queria entrar no catecismo assim, né? Não nesse momento, a gente sempre falou e bateu na tecla de fazer ele de forma pessoal. Então a gente está fazendo os estudos passados. Então a gente falou a respeito do princípio, né? A maior pergunta, a pergunta mais importante e a maior esperança que o homem tem, tanto na vida quanto na morte. E essa Uhum. ficou clara para a gente, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor, nossa vida está nas mãos dele. E isso a gente bateu, rebateu e falamos novamente, num bate-papo lá na igreja, eu e o Jacó. Na quinta-feira retrasada, antes da Páscoa, a gente falou de quem era Deus. E aí foi pelo YouTube, e a gente teve a participação do Zé Bruno, né? Junto com a gente. O pastor Zé Bruno, no Casa na Rocha, conversou um pouquinho com a gente. Foram as duas perguntas que a gente caminhou durante o período antes fechamento de novo total do templo, né? Aquele período que a gente estava ali tendo uns cultos reduzidos, estudos reduzidos. Então a gente quer andar um pouquinho, mas a gente não quer andar muito, né, Jacó? A gente É, quer. não dá. Não dá porque, né, a gente queria fazer esse pessoal. Então a gente vai falar ainda a respeito de Deus, mas esse Deus agora em três pessoas. Mas a gente vai andar um pouco, mas vai ficar aqui mais ou menos segurando o tema para a gente poder, né, é, falar um pouquinho aí com mais propriedade. Depois eu vou ver se eu consigo baixar, se der certo de baixar esse vídeo, eu já posto lá no nosso canal do YouTube e fica lá para a galera assistir depois, né? Vai dar tudo certo. Então, Jacó, a nossa pergunta é a pergunta do catecismo. Então, a gente faz a pergunta e fica aqui fazendo essa explanação dentro desse ponto, né? Não vamos tentar avançar muito para que os irmãos não percam quando a gente voltar de fato com o catecismo presencial lá na igreja. Então, Uhum. quantas pessoas existem em Deus? O que você tem para nos dizer em relação a isso? Pessoas só Bolinha aqui já. abrindo um parêntese já, assim, e é uma dica. É bom considerar que justamente hoje o Instagram é a nossa terceira opção de transmissão hoje. Tivemos três, tivemos três opções, né? E já fica a dica aí para alguém. Vamos fazer a resposta presente no catecismo? Pode ser? Pode? Né? Eu acho que para quem já tem um contato com o Evangelho, já tem, ou até mesmo um mínimo contato com qualquer tipo de doutrina cristã, sabe, né, que a gente fala muito esse mistério de três. Né? Então, o catecismo diz: existem três pessoas no único Deus, vivo e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os mesmos em substância, iguais em poder e glória. Eu gostei muito da pergunta, pastor, porque assim, ela já cerca a gente de um cuidado, né? Ela já coloca quantas pessoas existem em Deus e não deixa, aí já direciona a conversa para isso, né? Uhum. Como o catecismo ele é um reforço, né? Ele está aqui trabalhando com um fundamento já instalado, ou pelo menos a gente presume que todos tenham isso, né? Ele só vem reforçar e, e, e assegurar com algumas colocações essa doutrina, que é a doutrina da Trindade, né? Sim. Que é um mistério. Acredito que você, como pastor, mesmo sabendo aí, tendo os estudos e tudo, quando surge essa pergunta, para explicar isso, né? Hoje eu estava escutando um pouco sobre isso e aí até o palestrante falou, existe uma frase, eu não me lembro se ele citou quem falou essa frase, mas ele diz que é uma frase antiga, que diz assim, quem pretende entender o mistério da Trindade pode perder sua mente, mas quem insiste em negá-lo perde a sua alma. Então,
é um mistério, mas um mistério que tem indícios, que tem pistas nas Escrituras sobre como Deus, esse Deus sobre o qual a gente falou de quem ele é, né, no estudo com o Zé, deu uma reforçada nisso, sobre como ele é, essas três pessoas e um só Deus. Lembrando que a palavra Trindade, ela não existe na Bíblia, né? Sim. A doutrina ela foi sendo embasada nos textos e discutida já você pode me corrigir aí, acho que a partir do final do primeiro século, início do segundo século da igreja, já era alvo de más interpretações, tanto que talvez seja uma das doutrinas mais antigas já, assim, em que os pais da igreja tiveram que brigar por muitas vezes aí para poder fazer o povo ter um entendimento, né? Até porque o pensamento judaico ele tem as suas dificuldades nessa apresentação desse Deus Trino, né? Sim. Eu tenho um costume, já pode falar muito a respeito da triunidade e também dentro da questão da trindade, né? Como Uhum. que três seres distintos são da mesma essência e agem de forma ah, conjunta, triuno, um Deus triuno, né? Mas um não é o outro. Então, o pensamento judaico ele tinha alguma dificuldade em relação a Deus, porque Deus vai se apresentando a esse povo dentro da história do povo judeu, vai se revelando a esse povo. Até um determinado momento eles não entendiam, né? Essa manifestação do poder de Deus na sua pessoa. E a gente vê isso até o pastor Samuel, acho que está acompanhando com a gente aí, seu tio. Uma vez ele falou para a Ah, gente lá na igreja a respeito da manifestação do Filho, que a gente chama de teofania, né, no Antigo Testamento, quando a manifestação do Filho. E as pessoas têm o erro de dizer que é a manifestação de Jesus no Antigo Testamento. é, Mas não tinha Jesus ainda. Jesus histórico não não era? tinha nascido de uma virgem, né? Não nasceu, Sim. não foi gerado pelo Espírito Santo. Ele aparece sim, mas o Filho não é Jesus. Jesus ele tem É. uma data. Muitas vezes, muitas vezes falo Jesus, dependendo do nível da conversa, meio que para ser didático, né? Para resumir, Dependendo, né, para resumir, assim, para a pessoa, mas de fato, né? O filho sempre esteve, né? Como João diz, sempre esteve com Deus isso. e Você sempre foi pode, você Deus. pode dar uma embasada aí, você que gosta muito do Gênesis, dá uma embasada da manifestação do Filho na criação lá no Gênesis e também no Novo Testamento em João, fazer esse link para a gente aí. Você fez isso no Natal, dá para fazer de novo aí. Eu fiz, rapaz, pegou eu no pulo aqui. O João vai dizer, João 1, não sei se o senhor quer que leia? Não, pode falar, pode trocar uma Pode ideia. falar. É, fica João, livre. para muitos, e é de fato, para quem acompanha o Gênesis, né? Quem gosta do texto de Gênesis, como eu gosto bastante, e quando chega em João, vai perceber que João ele traz, né, exatamente toda essa esse conteúdo, né, inicial, assim como o povo de Deus, né, teve ali na criação o seu embasamento de fé e crença e vida, né, João agora vai trazer para a igreja essa revelação, né, até de forma apologética, assim, né, fala assim, o Jesus pregado pelos apóstolos é exatamente a pessoa que estava na criação. Né? É o mesmo Deus, né? Participante da criação, o Espírito que o conduziu aqui na Terra e que agora movimenta a igreja, é o mesmo Espírito que se movia diante das águas ali, também participou da criação. Né? O amor do Pai, né? todo esse amor dispensado ali
no ato de criar, né, de fazer coisas, isso é algo importante da gente se dizer, que tem até em alguma parte dos nossos textos do catecismo aqui, mas depois a gente pode entrar nisso, que a criação, né, ela foi um ato de amor. Ah, A a criação ela foi criação foi um ato de amor. Então um Deus ato que de amor. amou o mundo, amou de tal forma de trazer a existência. E muita gente pode se perguntar, mas Deus amou o quê? Né? A ponto de criar, né? Porque para muitos falar sobre criação parece um ato de alguém entediado, né? Sim. Alguém com uma supercapacidade ali dentro da sua. É lógico que qualquer comparação aqui, exemplo nosso é algo extremamente reduzido e merece aspas gigantescas, né? Mas e mas Deus não, ao criar, ele não faz isso como um Deus que quer expressar apenas poder, né? Ó, eu faço porque eu posso, né? Mas ele faz isso num ato de amor, de manifestação de amor. Então, a criação não é uma expressão do poder de Deus, mas é uma manifestação do amor dele. Por quem? Pelo Filho, né? Então, a relação da Trindade é tão importante para a gente, para a fé cristã, porque sem ela, sem a compreensão, né, a mínima que seja, e principalmente a fé, ela participar, né, da nossa fé, nós não temos, de fato, um Deus que é amor desde a eternidade. Porque para muitas pessoas, Deus passa a amar quando ele cria o homem, o mundo, né? Ele passa a amar a partir disso. Mas não, a criação é um fruto de um amor que já existia na relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Muito Então, bacana. essa Uma vez eu vi condição uma. de. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, uma vez eu vi uma licença poética de que antes que existisse a criação, a Trindade conversando é uma licença poética até, irmãos. Então vamos supor, a Trindade, aquilo que a gente está falando aqui como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, conversando entre elas. É o que chama da dança da Trindade, né? Essa da Trindade. Como eu disse, eu gosto de usar também a triunidade. Então, a dança da Trindade, eles conversando a respeito da criação, e entre eles dizendo assim, mas o homem vai pecar, o homem vai cair em Gênesis ali, ele vai errar, porque Deus é soberano e sabe todas as coisas. E dentro dessa licença poética, eles falam, mas nós já amamos. Antes da criação, nós já o amamos. Então, é a mesma característica daquele que cria filhos, com as expectativas de que o filho vai dar certo, que o filho vai prosperar, que o filho vai ser alguém com princípios e valores. E você não sabe o que vai acontecer, nem com você, e muito menos com seu filho. Mas na esperança, naquele que nos sustenta, a gente tem os filhos, a gente caminha. Então, dentro dessa licença poética, é isso que aconteceu. A gente faz conjecturas, né, dentro de uma visão muito limitada que a gente tem sobre Deus, né? Então, dentro das nossas Uhum. conjecturas, daquilo que a gente conhece a respeito da nossa fé, a respeito daquilo que a gente entende, a gente imagina que Deus, dentro dessa sua infinita sabedoria e soberania, ele ama o homem de tal forma que antes que tudo tenha sido criado, ele já o ama. Não, não ama porque passou a existir. Ele ama antes, inclusive sabendo da queda. E já, Sim. inclusive, com o antídoto, né? Porque o sangue de Cristo é conhecido e eficaz antes da criação Cordeiro do mundo. imolado antes da fundação do mundo. Falar sobre Cristo, a Trindade em si, o Deus do amor, o Deus Pai que ama, que envia o Filho, o Espírito Santo da promessa, é uma doideira, mas é assunto assim para o resto da vida da igreja. Como disse o Zé Bruno, é igual lavar prato, né? Nunca É igual para. lavar prato. Vai continuar Pastor Paulo fazendo. Borges fala que é igual tomar banho, né? É, É todo dia. falar sobre a palavra e estar diante dela nessa. Todo dia ela tem que lavar a gente, né? Ela tem que trazer o renovo. Eu acho que a compreensão, isso eu falo, o senhor cresceu na igreja, deve ter passado por
por vários pensamentos, assim, quando chegava nesses assuntos, né? Principalmente depois do Renato Russo lá, né? Como é que eu vou Índio, entender que o mesmo Deus, é o mesmo tempo, o mesmo Deus, já um fala da só Deus é heresia, né? três, né? É, e aí, porque a gente acaba ficando com a questão matemática e querendo encaixar Deus na, na nossa compreensão, né? Então, a questão de ser três, de ter poder igual e não ter nenhum tipo de disputa, né? E ser os três servem ao mesmo propósito, um propósito que é uma missão dos três, e cada um dentro da sua nomenclatura ali, Pai, Filho e Espírito Santo, com papel dentro dessa missão, né? Isso sempre confundiu a cabeça. E quando a gente começa a entender, né, fica mais velho, aí a gente se casa, né, e a gente começa a entender a questão do amor, né, que eu acho que, como o senhor falou, é o principal tema, né, da Trindade, né, fica mais, talvez não é que fica fácil, mas fica mais suave, né, e até mais esperançoso quando você pensa no Evangelho, né, porque a gente se entrega a um Deus que a sua vontade principal e suprema, a sua essência, né, é o amor, né, é a doação, é a, é a comunhão plena, né, entre três pessoas. Por isso que a negação disso desfaz, é como tirar uma carta ali de um castelo de baralho, no castelo de cartas, porque sem essa principal ingrediente aí, a relação de amor da Trindade, todo o evangelho pode se ruir, ou pode virar qualquer outra coisa, menos o verdadeiro evangelho, né? Boa. E agora, assim, para a gente também pensar uma. Boa noite aí, galera que tá entrando. Eu vi Leandro, Bruna. O Entrou uma pessoal galera tá aqui. vindo aí. Acabei perdendo aqui. Irmã Aurora, Cris, Luiz. Sejam bem-vindos aí, galera. Como é que a gente fala a respeito de um monoteísmo? Então, essa pergunta é bem antiga. Acho que é bom para a gente trabalhar também. Como que a gente fala de um Hum, monoteísmo num tempo desse politeísmo, né? Desses vários deuses e tal. Por exemplo, ele vai pregar o evangelho para o hindu e apresenta para ele hum. Cristo como Deus. Depois fala, mas o Pai o enviou, também é Deus. Vai falar, então é mais um Deus. Então a gente tem aqui o Shiva, a gente tem aqui outros deuses, então beleza, não tem problema nenhum, vamos colocar aí também Jesus, esse espírito aí, esse Deus. Como é que faz isso, cara? Como é que você sabe me dizer? Eu jogo as mais difíceis para tu. É, tô vendo. Não, primeiro tem há algumas coisas também que a Trindade não é, né? Eu acho que é bom deixar pelo menos um ou dois pontos aqui já fixados que podem se confundir no meio do caminho, né? O que a Trindade não é? A Trindade não é três formas de expressão de Deus, né? A Trindade não é três formas de expressão de Deus, né? Não é. Eu inclusive, já ouvi isso, cheguei por um tempo a compreender, e isso foi uma heresia debatida, acho que num concílio, inclusive, né? Porque surgiu essa compreensão, né? Essa má compreensão do texto bíblico, onde quem levantou falava que, então tá, não, tudo bem. Então a Trindade são três expressões de Deus. É um Deus que se personifica de três maneiras, né? Uma hora ele é o Pai, outra hora ele é o Filho e outra hora ele é o Espírito Santo. Então assim, a Trindade não é isso, Não é né? isso.
A Trindade não são Dá três. um destaque, dá um destaque. É, Não é não isso. é. A Vamos Trindade agora. não tem a ver com três personas, tem Não a ver tem. com três pessoas, né? Então, e também não são, mas também, ao mesmo tempo, ela não diz respeito a três deuses, né? Ah, então quer dizer que eu tenho três deuses, e eles se dão bem, né? Porque é um panteão, tá ali, cada um tem seu lugar, mas eles se dão bem, né? Então a Trindade também não é isso, não são três deuses, né? Ao mesmo tempo que não é um Deus em três personas, não são também três deuses, né? É um Deus em três pessoas, que assim, exatamente a gente consegue cobrir essa matemática sem, primeira coisa, sem fé e sem uma compreensão pura de amor e relação, não tem como, né? Logicamente, né? Só com os nossos conceitos lógicos e, e explicativos a gente não consegue, né? E eu acho que a diferença maior, justamente dos panteões, dos outros deuses, é, é exatamente essa relação de amor, porque o Deus, né, da Trindade, ele talvez seja, eu não posso falar, para mim né? Mas eu vou falar um talvez porque como eu não sou estudioso de outras religiões, pode ter alguma outra expressão que pareça. Mas pelo que a gente conhece, ele é o único em que se doa, né? Enquanto ele se doa para o seu para aquele que deve adorá-lo, né? É o único que faz questão de chamar o seu adorador para uma relação. Sim. Como a gente diz, ele não tem nenhuma, ele não faz nada, a vontade dele não se aplica dentro de uma expressão de poder, mas dentro de uma manifestação de amor. Então, quando ele cria, é porque ele quer manifestar o amor. Aí vem as problemáticas, né? Mas e o dilúvio? E Sodoma e Gomorra? E as correções? Mas e até nisso, aí a pessoa precisa ir para o texto para entender, né? As correções dele também são expressões de amor, né? Culminando na maior expressão de amor, que é a vinda do Filho no nascimento virginal de Jesus, que foi obediente até a cruz, a se tornar o Cristo, né? Então, a maior diferença das outras religiões é isso. Deus convida para uma relação de comunhão, onde não é uma devoção apenas, né? Deus não busca devotos, ele busca relação de filho, de pai para filho, ele se apresenta, e ele promove, e ele manifesta todos os meios para que essa relação seja possível. Ele não tem exigências das quais as obras saem do homem, né? Todas as outras religiões, a busca é sua, né? Você pega o princípio religioso, aquele ensinamento, e você vai atrás da sua nirvana, do seu ponto de equilíbrio máximo, mas parte de você. E com Deus, não. Na relação com Deus, tudo parte dele, justamente que é ele se doando para o seu adorador, para que esse convite seja possível, né? Para que essa relação seja possível. Então, eu acho que dentre as outras religiões, assim, das quais até eu conheço, não muito, mas conheço, acho que isso seja o mais interessante. E você sabe que eu já tive um questionamento uma vez, falando daquele que não acredita nessa figura né, não acredita na Trindade em si. Para eles tem uma dificuldade muito grande em relação a isso quando se fala, por exemplo, que Jesus tem a mesma essência de Deus, Jesus é Deus. Tanto é que tem uma Uhum. tradução, conhecida como a nova tradução do Novo Mundo,
que diz lá em João capítulo 1, o texto que para nós está escrito assim: e Jesus estava com Deus, né? E o verbo, né? O verbo se fez carne, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A nova tradução do Novo Mundo diz: e o verbo era vírgula, Deus. Um tipo de Deus. Então há uma dificuldade em relação a isso. E citam outras culturas, né? Você pega, por exemplo, na cultura egípcia, que tem também uma trindade nela. Todo esse panteão de deuses dos egípcios também, além do próprio faraó, como você bem disse, essa figura divinal, né, do faraó se achando Deus, existem outras figuras. E uma delas, essa também, um aspecto de uma divindade que também era uma trindade. E outras culturas também espalhadas no mundo. E como que a gente lida com isso? O que você me diz assim? Isso abala a fé cristã? Isso põe em xeque as verdades imutáveis do Evangelho? Não, para quem busca conhecer o Evangelho, não, né? É, como a gente mencionou no início, inclusive essa compreensão de que Jesus era um, né, que o Filho era um e a partir da manifestação, né, do nascimento dele, tem algo parecido no uma discussão parecida, que diz que é o dinamismo. Acho que é essa nomenclatura, é o aspecto dinamista do papel de Jesus, em que Jesus era um ser abaixo de Deus, dinamizado pelo poder dele. Né? Então, por isso que ele conseguiu, né, fazer tudo que ele fazia e tal. Né? E já o panteão egípcio é mais antigo até, né? Faz parte da história inicial do mundo antigo. Né? Mas para quem se vai para o Evangelho, se vai, presta atenção nas palavras de Jesus, procura ver as manifestações de Deus no Antigo Testamento, né? A trajetória dele com o seu povo, né? Tudo que Jesus falou a respeito dele, né? E não fica difícil, né? Porque quando a gente vê Deus falando sobre si no Antigo Testamento, muitos salmos, nos profetas, né? Ele tem até com Moisés, né? Eu sou, né? Ele se apresenta assim, né? E Jesus usa os mesmos verbos para isso, né? Os mesmos verbos para falar eu sou. E até por isso os religiosos, né, os líderes religiosos da época ficam tão escandalizados com ele, porque ele usa essas expressões, né? Na pregação nas pregações da Páscoa, a gente chega a ele, né, quando vão buscá-lo lá no jardim, ele fala também, né? Eu sou. E se você traça essa linha, essa narrativa, né? Deus, as profecias e tudo mais, você vê toda essa ligação do filho com o pai, né? E a expressão de um no outro. Talvez o que fica mais difícil, assim, né? Se a gente for colocar numa matemática aí, seja o Espírito Santo, né? Seja o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, como a própria Bíblia diz, é vento, né? Nós temos muitas declarações sobre ele, né? Mas não tem uma aparição, né, física, uma prova histórica, algo nesse sentido, como o próprio Jesus, como na pessoa do Filho. Né? A não ser o batismo. A não ser o batismo. É isso que eu ia falar agora. Assim, quais são as... Não, é que eu ia te perguntar exatamente isso. Como a gente pode achar na Bíblia um link, assim, das três pessoas
no mesmo momento, ou numa ação conjunta ou parecida, que tem uma ligação de né, no Antigo, no Novo Testamento. Existe isso, né, na Bíblia, apesar de não ter a palavra Trindade em si, mas como que os irmãos do primeiro século e dos primeiros séculos chegaram nessa conclusão também? Porque é algo que não é assim lógico, as pessoas não do nada pararam e falaram, é isso, né? Nem o próprio Jesus falou exatamente, estritamente sobre isso, assim, esse termo, Trindade, né? Mas ele sempre falou que ele era um com o Pai. Pai e Filho fica fácil. E como que o Espírito Santo entra nessa história, na narrativa? Para a igreja, a postura na verdade, para a história da igreja, o batismo de Jesus é prova. Jesus na água, sendo batizado, a voz do céu dizendo: Eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, e a presença do Espírito Santo de Deus vindo como pomba sobre ele. Então, os três numa mesma situação, e ali a igreja primitiva consegue começar a entender, não entende ainda de forma plena, porque ainda não tinham sido revestidos de poder, o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre eles, como em Pentecostes, então ainda não tinha chego a esse ponto da manifestação do poder do Espírito Santo, mas Jesus já anuncia para eles, inclusive em João 14, não vos deixarei órfãos, vou enviar um outro Consolador, a qual o mundo não pode receber, o Espírito Santo da promessa. Então a igreja começa a entender daí a figura também do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um Deus Uma pessoal, é pessoa. uma pessoa, e às vezes há também algumas crenças e sincretismos religiosos que têm dificuldade de entender o Espírito Santo como essa pessoa. É um Deus pessoal que sela o homem, que mora no coração do homem. E eu já tive debates assim também. E eu cheguei a uma conclusão também que essa é a pior parte, que chega uma hora que você não adianta falar. É algo que precisa ser vivido. Algo da Sim. pós-modernidade que a gente entende é que aquilo que a gente fica patinando é o Espírito Santo que vai convencer. É ele que vai trabalhar no coração do homem e vai abrir o entendimento. Um dia o cara vai ler e vai falar: Meu Deus, é isso? Hoje, eu vou até compartilhar um link, sem querer sair do assunto, mas faz parte. Compartilhar um link do livro do Paul Washer. Paul Washer foi aquele defensor do evangelho, meio radical, junto com o Paulo Júnior lá, sem ser o Borges, né, o outro Paulo Júnior. Mas ele fez uma mensagem antiga dizendo das 10 acusações contra a igreja moderna. E uma delas era exatamente a exposição do evangelho. Eu me lembro disso na mensagem, que ele fala que ele pregou um dia numa igreja e em determinado momento, quando ele estava pregando, entrou um homem enorme na igreja de Jacó. Um homem grande, forte, cara de bravo, parecido comigo, assim, bonito, mas forte, bravo, então, assim, bem parecido comigo. Aí o cara entrou na igreja, e quando ele entra, o pastor pregando, e o homem interrompe a mensagem. Imagina, um culto nosso na igreja, alguém interrompe, já aconteceu, né? Então, assim, interrompe. Cachorro. E aí ele falou: Eu quero saber quem é esse Jesus. E o cara: Não, mas eu estou pregando. Eu não quero saber se você está pregando ou não está. Eu quero saber quem é esse Jesus. E com os papéis na mão, assim, segurando os papéis, vários papéis, ele falou: Mas o que está acontecendo com o senhor? Isso aqui são os meus exames. Eu tenho 6 meses de vida. E se existe um Jesus, eu quero conhecê-lo. Ah, mas eu estou pregando agora. Eu não quero saber se você está pregando. Eu quero conhecer esse Jesus. Ele diz que a maioria dos pregadores pregam Jesus no culto, fala quem quer aceitar Jesus, o pessoal levanta a mão, o cara vai comer pizza depois, vai comer lanche, entra no carro dele, vai viajar. Mas aí ele decidiu ficar com aquele homem. Paul Washer sentou e ficou com aquele homem, pegando o texto bíblico, orando, pegando o texto bíblico, orando. E perguntava para ele: Você entendeu quem é Jesus? E o cara: Não. Imagina, cara, que tormento. A noite Ah, meu toda, Deus. depois de você ter ficado várias horas se preparando e pregando e visitando igrejas e naquela madrugada afora e anunciando Jesus para o homem. E o homem continuava dizendo: Não consigo, não sei quem é Jesus. Aí, em um determinado momento, ele pega a Bíblia, dá um texto mais conhecido do Evangelho para ele, que é João 3,16.
E aí o cara Uhum. começa a ler e leia mais uma vez. Ele falou, mas eu já li isso aqui. Não, mas leia mais uma vez. Porque Deus amou o mundo, e quando ele começou a ler porque Deus amou o mundo, ele começou a chorar. E o Paul Washer falou, o que está acontecendo? Ele, Jesus existe, Jesus me ama. Deus existe, Deus me ama. E aí o Paul Washer pergunta, mas como é que você sabe disso? Ele, você nunca leu isso aqui? E É, aí que a gente entende que só o Espírito Santo pode gerar isso de fato no coração do homem, o conhecimento de quem ele é e o que ele faz. A gente é. discute da teologia, a gente estuda a respeito disso, mas acaba virando um instrumento de fé, né? Uhum. Tem nessa, eu não sei se foi da mesma, eu não me lembro, mas quando você falou da dança da Trindade, eu me lembro de ter escutado isso, né? Que a maior, o homem, ele só consegue se encontrar mesmo quando ele aceita o convite da Trindade para dançar com ele, né? A dança da Trindade. E aí, por que que às vezes o homem se sente sozinho ou começa a tropeçar? É porque ele quer seguir o seu próprio ritmo, né? A Exato. Trindade, ela tem a sua, o seu ritmo, a sua dinâmica, né? Dentro dessa relação de amor. E uma das maiores provas foi o próprio Adão, né? Ele participava ali plenamente dessa dança, mas ele quis fazer um solo, Que aí ele não deu quis muito fazer certo. um. E O, não deu, porque saiu da música. Mas é engraçado, porque apesar de ser uma licença poética, é bem verdade na Bíblia, né? Que a música da Trindade, a dança não parou, né? Uns tempos atrás, eu fiz até uma pregação, quer dizer, tem bastante tempo, que foi no salão antigo, hein, sobre os movimentos de Deus, né? Deus sempre continua se movimentando. E Deus, e é muito legal hoje, quando fala Deus pensar, Deus e seus movimentos, a gente entende que é o Deus Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre se movimentando juntos, é verdade. né? Em favor do homem e da criação, né? Um ato de amor. O, lá atrás a Paula tinha deixado um comentário, um Deus onde três em um, em cada um tem um papel em perfeita sincronização, os quais não trabalham separados, mas juntos em uma perfeita harmonia, que é exatamente esse movimento, né? Essa dança da Uhum. Trindade. E a gente vê isso, inclusive, na salvação do homem, né? Deus envia, Jesus Sim, salva, o Espírito Santo convence, depois o Espírito Santo sela. É algo harmonioso, um conjunto. Mano, vamos terminar por aqui. Obrigado pela sua participação. Um abraço aí nas crianças, na Tami. E a música que você ali. tinha preparado, dá pra tocar? Estão quase desamarrando. Então, deixa Eu, eu aparecer aí. não, eles estão ali pintando ali. Quando o senhor falou, prepara uma música, é uma música que a gente canta sempre bastante, mas que eu acho que ela fala bem ela expressa bem, né, na verdade, sobre esse movimento de salvação, né, entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Vou ver se sai aqui, minha voz não está muito legal, mas não é Covid, em nome de Jesus, né? Eu vou pedir para minha assistente pegar um pouquinho de água aqui para mim, que o meu é Tá. Covid. O Tá. nosso aqui O violão, o é violão, o leite. violão tá, o violão tá chegando aí? Tá. Vem cá, minha assistente. Nossa, deixa minha... Eu ia falar para minha assistente aparecer, mas melhor não. Tá baqueadinha aqui. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são
diante dele, Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós, o Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja, comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh, Santo Espírito, seu reino eu quero ver. Oh, Santo Espírito, faz em mim o seu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor, meu Deus, que era e há de vir. Prepararei o seu caminho até o fim. Por entre as nuvens ele vem, bem alto eu te darei o meu louvor. Então verei, meu Deus, pra cá
Glória a Deus. Mano, você ora aí pra gente terminar? Uhum. Nosso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela esperança, Deus, vinda da tua verdade, a verdade de que o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é o amor, ó Pai, e se importa conosco. O Senhor é da onde nasce o amor. Seu Filho é a maior expressão do seu amor. E seu Espírito é aquele que nos confirma e nos encaminha e nos direciona a esse amor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor sendo pleno em si mesmo, o Senhor sendo esse amor na eternidade, sendo essa comunhão, essa relação perfeita, Deus, o Senhor escolheu nos convidar para essa relação. O Senhor resolveu nos adotar, ó Pai, como seu filho. E o Senhor, ó Deus, nos dá o seu Espírito Santo. Nos faz, ó Deus, participantes, ó Deus, de quem Tu és. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por isso. Que a sua graça, ó Deus, seu amor e a sua comunhão, Pai. Essas três verdades de quem Tu és e o que o Senhor permite que habita em nós. Nunca nos deixe. Que a gente nunca se esqueça. Que a nossa natureza, ó Deus, presa aqui neste mundo, esteja sempre, ó Deus, prostrada diante dessa verdade. Existe a natureza eterna do seu amor em nós. E que a gente se apegue a isso, se prostre diante disso e se entregue, ó Deus, como nós falamos aqui, a essa dança, que pela sua misericórdia nós fomos chamados a dançar contigo e a participar dela. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, mais uma vez, muito obrigado, porque apesar de nós, o Senhor é amor e nos guia e nos abraça nessa verdade. Abençoa, continua abençoando e guardando o pastor, a Paula, Senhor, dando a Deus cada vez mais força, a Deus, restaurando sua saúde, Senhor Deus, em nome de Jesus, mantendo, a Deus, eles, ó Pai, com a saúde, Deus, forte, Deus, ali, no combate dessa doença, desse vírus, que logo, Deus, mais a gente se encontra, Deus, com eles restabelecidos, e todos aqueles, ó Deus, irmãos que estão passando por processo, ó Deus, de cura, processo, ó Deus, de tratamento, ou com algum familiar, ó Deus, também em tratamento, alguns irmãos até em sofrimento, ó Deus, pela espera de tratamento, Senhor Deus, que essa realidade, ó Deus, tão dura, tão cruel, tão dolorosa na nossa alma nesses dias, não apague, ó Deus, de nós a esperança de quem Tu és. Nós estamos, ó Deus, aqui, sendo levados pelo Teu Espírito Santo ao nosso verdadeiro destino, que é a Sua morada celestial, que é a Sua presença plena, Senhor, e que a gente nunca se esqueça disso. Mais uma vez, obrigado, abençoe todos os seus filhos, em nome do Teu Filho Jesus. Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem mensagem aqui para a gente encerrar. Melhor do que querer entender os detalhes da Trindade, seus mistérios, é ter fé para viver até o fim com aquele que o Pai nos ama que o Pai para nos amar perdi aqui, subiu aqui. Que o Pai para nos amar incondicionalmente, o Filho para nos salvar e o Espírito para nos guiar. Obrigado, Senhor, por ser tudo o que precisamos. Caroline Cunha, obrigado, Deus, por tudo. A irmã Cida, um grande beijo, minha mãe também está aí. Mancira, minha mãe, a galera da minha família passando uma luta aí. Obrigado pela oração, Jacó. Mano, outro detalhe é que a gente, né, ia fazer um tempo pelo Meet. Só que saiu um pouquinho o nosso programa aqui. Vamos deixar para o próximo estudo. A gente faz um bate-papo. E depois a gente continua pelo Google Meet. Tá bom, irmãos? A gente falou e tal, mas saiu do cronograma aqui. Então a gente deixa para o Meet aí, para o nosso próximo encontro, para o nosso próximo estudo. Beleza, Jacó? Pode ser assim? Beleza, pode. Tranquilo. E descansar, beleza, né? Boa noite. Descansar um pouquinho agora. Paz, mano. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.